a todos vocês que nos assistem. É um prazer nós podermos compartilhar mais um estudo sobre o livro de Jó. E o tema de hoje é o problema do mal. Então nós vamos falar sobre isso, sobre a origem do mal. Vamos fazer a leitura em Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, diz assim: Em um dia e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É muito interessante nós analisarmos estes versículos. Por quê? Porque dá a entender no primeiro momento que Satanás, estava ali trabalhando para Deus e veio para trazer relatórios para Deus. Então tinha uma reunião ali entre Deus e os anjos, Satanás entre eles, vem como se estivesse trabalhando para Deus, fazendo algo para Deus. Por isso que nós precisamos analisar o significado das palavras no hebraico. Primeiramente, nós temos que entender que o autor bíblico, ele falou dentro de um contexto cultural de uma época, para que os leitores da época pudessem entender. Por isso que ele faz alusão ao sistema judiciário do Oriente Antigo, onde governadores vinham perante um monarca para solicitar julgamentos, prestar relatórios, solicitar julgamentos. E ali, aqui, o que nós temos? Quando diz que houve uma reunião nos céus, que os anjos vieram, e também Satanás. Este também, no hebraico, significa veio um indesejado. Uma pessoa indesejada que não deveria estar lá. Este é o significado do também, tem um significado irônico no original hebraico. Então, Satanás, quando ele vem à reunião, na verdade, não era para ele estar lá. Ele é um indesejado, o intruso. Ele aparece como intruso. Então, isso é muito importante para nós entendermos, que ele não estava ali a serviço de Deus, mas ele entra na reunião como intruso. Lembrando que existe uma alusão ao sistema judiciário do mundo antigo, que o autor usa para explicar o acontecimento. Então, na sequência nós lemos aqui que fala de Satã. Na nossa Bíblia está Satanás, no maiúsculo, como nome próprio. Mas o original não é nome próprio, é o Satanás. E o que vem a ser o Satanás? O Satã é o acusador, ou o advogado de acusação. Então, o que acontecia no mundo antigo? Não existia, você chegava até o rei, o sistema judiciário funcionava assim, você chegava até o rei e ali você tinha uma causa que você ia colocar, solicitar julgamento. E você não contratava um advogado de acusação para acusar a pessoa que você quer estar julgando, está acusando, porque não existia essa profissão. A própria pessoa que solicitava o julgamento, ela mesma recebia o título de Satã, ou seja, de advogado de acusação. Então era um título, inclusive, no mundo antigo, para as pessoas que vinham solicitar um julgamento e se colocavam como a própria pessoa, como era o advogado de acusação. Então aqui, Satanás, ele vem como acusador. Ele se coloca ali como advogado de acusação. Então ele é um intruso que vem com uma solicitação de julgamento, e aí Deus pergunta: de onde vens? E ele responde: de circundar a terra, de andar por ela. A ideia de um governador examinando o seu território e concluindo que ninguém se opõe a ele. Então essa é a ideia. Eu venho de circundar a terra, ou seja, eu andei sobre a terra para ver se ninguém se opõe a mim.
E Deus fala, não, espera aí, você não viu o meu servo Jó? Por que Deus fala servo? Não, Jó, ele me adora. Jó não te pertence. Jó pertence a mim. Ele é meu adorador. E aí o diabo vem com toda a sua acusação. Não, é claro que ele te adora. Ele tem tudo. Ele tem de tudo. Tira o que ele tem, porque aí ele não vai te adorar mais. Ele vai blasfemar contra você. Então observa que ele vem como acusador. E quem que ele está acusando? Quem que Satanás está acusando? O próprio Deus. Pessoal, olha Deus, os homens não lhe pertencem, porque eles são incapazes de adorar a ti com amor incondicional. Eles somente te adoram por interesse, então eles não te pertencem. Então quem o diabo está acusando é o próprio Deus. Ele está reivindicando a terra como seu domínio e ele acusa a Deus. Então ele vem como advogado de acusação. Então é muito importante nós entendermos isso para não pensar numa leitura superficial que o diabo estava ali a serviço de Deus. Não, ele entra na reunião como intruso para acusar o próprio Deus. Condição ontológica do mal. O que vem a ser este mal? O que vem a ser este mal? A condição ontológica. O que é o mal? O mal é a privação de algo, como doença, privação de saúde, trevas é a privação de luz e o mal é a privação do bem. Então o mal é a privação da presença de Deus. Vamos dar um exemplo. Adão e Eva, quando pecaram. Adão e Eva, eles não conheciam o mal. Então o que levou eles à desobediência, o que levou eles ao pecado, não foi um sentimento maligno. Um sentimento maligno não, porque eles não conheciam o mal. Mas o que eles decidiram? Decidiram sair da autoridade de Deus, né, do mandamento de Deus, saíram da autoridade de Deus e decidiram-se por si mesmos. Deus falou para não fazermos, mas vamos fazer. Então eles negam ali a soberania de Deus sobre as suas vidas e vão fazer do jeito deles. Então eles têm um afastamento da presença de Deus. E aí eles desobedeceram, então eles passam a conhecer o mal. Aí então eles passam a ter a consciência do bem e do mal. Essa oposição e resistência ao domínio universal de Deus, quando se opõe, se resiste ao domínio de Deus, você se afasta da presença dele, você não aceita o domínio de Deus sobre a sua vida, não aceita o domínio de Deus, aí você tem o mal. Não é algo criado por Deus, mas a sensação decorrente de seu afastamento. Porém, este mal, ele é personificado, é uma pessoa. Satanás e seus consortes têm consciência. Por isso que nós falamos que o nosso Deus é um Deus pessoal e também Satanás é pessoal. O mal, ele tem consciência, a gente viu aqui, ele argumentando com Deus, ele tem inteligência. Então o mal é a privação de Deus, é o afastamento, a negação, a oposição ao domínio de Deus sobre o universo. Isso que é o mal. Mas se Deus não criou o mal, porque tudo que Deus criou é bom, quando Deus criou o planeta Terra, Deus viu que era bom. Tudo que Deus criou é bom. Deus, se ele criasse o mal, ele seria um monstro moral. Então o mal não veio de Deus, não foi Deus quem criou o mal. Mas então como ele pôde surgir? Como o mal pôde surgir? Através do livre-arbítrio. Então, o que seria a liberdade de escolha? Torna o mal uma potência, uma possibilidade de existir. Quando Deus criou os anjos e o homem, criou com a liberdade de escolher entre estar na sua presença ou afastar-se da sua presença. Então Deus não criou o mal, mas ele criou a possibilidade. Deus não criou o mal, mas a sua possibilidade. Então, quando Deus criou os anjos e o homem, já existia a potência do mal. Não o mal real, mas a possibilidade da existência do mal. A origem do mal está na capacidade de escolha, que pode transformar a potência em ato. Então, existe a possibilidade, a partir do momento que existe o ato,
a desobediência, o afastamento, a oposição ao domínio de Deus, aí esse mal se torna uma realidade sentida, algo sentido, se torna ato. Deus é responsável por tornar o mal possível, mas as criaturas por torná-lo real. Então, se Deus é responsável em tornar o mal uma potência, uma possibilidade, somos nós que temos a liberdade de escolha, que somos responsáveis por tornar este mal algo real. Quando a potência do mal torna-se ato, realidade sentida, pode então ser destruído. Então é interessante nós vermos o seguinte: o mal ele tem um poder de multiplicação muito grande e de destruição muito grande. Tanto é que quando houve o pecado do primeiro homem e mulher, toda a natureza se corrompeu, o nosso DNA se corrompeu, tanto é que passou a existir a morte. E conforme foi se multiplicando o pecado, mais o nosso DNA se tornava corrompido e toda a natureza física se corrompia. Os primeiros homens, na época de Adão, por exemplo, viveu em média 1000 anos. O que aconteceu? Vamos pegar hoje, vamos pegar 100 anos, né, que não chega a isso, mas vamos pegar uma média de 100 anos de expectativa de vida. Ou seja, o homem perdeu 90% da sua expectativa de vida. Então, olha o poder progressivo, destrutivo do mal e de se multiplicar. Mas aí a questão se coloca, a partir do momento que ele se torna um ato, uma realidade, ele pode ser destruído e nós temos a promessa de que Deus destruirá o mal. Aí nós nos perguntamos, mas por que então Deus não destrói? Toda vez que o mal se transforma em ato, Deus não destrói. Porque hoje o mal serve para Deus para nos ensinar. Deus usa o mal para nos ensinar. Nós aprendemos, ensinar o quê? Deus, ele permite com que o mal chegue às últimas consequências, com que o mal ele percorra o seu caminho destrutivo e por um período que depois ele vai destruir, mas por que ele permite isso? Para que nós possamos entender, para que todo o universo observe, possa ver as consequências terríveis do afastamento e da oposição ao domínio universal de Deus. Quais são as consequências do afastamento da presença de Deus, da negação do poderio de Deus? Então, no momento, Deus ainda não destruiu, porque Deus quer que todo o universo assista e possa compreender quais são as consequências quando nós fazemos a opção por afastar-se, por negar a sua presença. E Deus nos deu essa liberdade de escolher, nós comentamos na aula passada, porque se ele fizesse ser sem esta liberdade, seria um amor forçado. E Deus, sendo amor, só poderia criar pessoas que tenham liberdade para escolher entre a vida e a morte. Mas espera aí, eu tenho liberdade para escolher, mas eu não posso escolher viver sem Deus, afastado de Deus? Pode, mas você vai estar escolhendo a morte. Por quê? Porque Deus é a única fonte de vida. Muitos falam de justiça, né? Pregam a justiça para este mundo, negando a Deus. Como que você vai falar de justiça negando a fonte da justiça, que é Deus? Então Deus é a fonte de toda a vida. Não existe nenhuma outra forma de vida ou existência senão em Deus. Então a escolha está entre a vida e a morte. A opção por Deus, e essa opção que nós fazemos por Deus, ela é sustentada pelo amor e não pelas benesses da vida. Isso é muito importante, que nós comentamos na aula passada. Sim, eu escolho Deus, mas eu vou escolher Deus porque Ele pode me beneficiar? Você pensando desta forma, que você vai escolher Deus por tudo que Ele pode te dar nesta vida, você coloca você como centro de tudo. Não é esse o tipo de escolha verdadeira. O tipo de escolha verdadeira, como nós comentamos na aula passada,
é escolher a Deus com um amor incondicional, né? Escolher a Ele apenas pelo vínculo do amor e não pelos interesses no que Ele pode nos dar. E aí nós vamos para a questão que Jó colocou no livro. Diante de tanto sofrimento, perdeu tudo que ele tinha, ele coloca a seguinte questão: por que o inocente sofre? Deus tinha perdido o controle das coisas ou estava indiferente à sua situação? É isso que ele pensou. Deus perdeu o controle ou ele não se importa? E aí, diante desse questionamento de Jó, o que Deus vem responder? Deus ele vem responder a Jó com 70 perguntas, né? Deus começa a fazer 70 perguntas para Jó. Que tipo de perguntas? Olha, Jó, onde você estava quando eu criei a terra, quando eu criei as estrelas, o firmamento, as águas, os mares, os animais? Onde você estava, Jó? O que Deus estava querendo dizer para o homem? Olha, a partir do momento, como querem os cientistas, que eles acham que podem pegar a mente de Deus, colocar no laboratório e estudá-la para compreender, Deus não é mais Deus. A partir do momento que a ciência conseguir explicar Deus, então Deus não é mais Deus. Então, Deus começa a questionar Jó. E na sua último questionamento, ele vai falar sobre o Leviatã. Deus vai falar sobre o Leviatã. Quem que é o Leviatã? Na nossa tradução bíblica, o Leviatã está traduzido como crocodilo, mas não tem nada a ver com crocodilo. Na verdade, a descrição do Leviatã lembra um dragão, né? Lembra um dragão. E ele representa, é um monstro destruidor, a força invencível, representante do caos, imprevisível e ameaçador. E Deus questionou a Jó: você pode contra o Leviatã? Qual homem pode contra o Leviatã? Nenhum. O homem é impotente diante do Leviatã. E Deus fala: olha, vocês são impotentes diante deste monstro destruidor, que te deixam o homem desesperado, que ele deixa o homem desesperado. Mas para Deus, ele é como se fosse um brinquedo. Deus está falando: olha, Jó, essa luta entre o mal e o bem, presta atenção. Não é uma luta de igual para igual, não. Eu sou onipotente. Eu estou no controle de tudo. O mal para mim é como se fosse um brinquedo. Esse Leviatã para mim é como se fosse um brinquedo. Vocês, homens, não podem subjugá-lo, mas eu posso. Só Deus pode subjugá-lo. Os homens precisam de Deus para tratar com este poder. Diante dele diante do Leviatã salta o desespero, e Deus estende os braços para que o homem corra para ele e encontre descanso. Olha, Jó, eu posso subjugar. Então, se aproxime de mim, né, diz Deus aos homens que estão em desespero. Estou com os braços estendidos para que vocês possam encontrar descanso em mim, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao desespero, porque eu estou no controle de todas as coisas. Continuando a resposta que Deus deu para Jó. Ele não deu a resposta que Jó pediu. Jó pediu a explicação sobre o sofrimento, por que o justo sofre, por que sofremos como sofremos, porque as coisas não são diferentes. Deus não deu essa resposta para Jó, mas deu a sua presença. Deus deu a sua presença para Jó. Porque Deus escolheu revelar-se ao homem pela fé, que decorre da humildade e não por argumentos intelectuais. Deus poderia ter respondido para Jó, explicado para ele: olha, Jó, existe o sofrimento, o homem sofre como sofre por causa disso, e ter dado toda uma explicação filosófica, sistemática sobre o sofrimento. Aí Jó poderia ter falado: nossa, Deus, entendi, agora eu creio. Não, porque a fé não vem por argumentos intelectuais. A fé, ela vem por um ato de humildade, quando o homem reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus sobre a sua vida.
a necessidade da sua presença. Aí no ato de humildade que vem a fé. Jó então humilhou-se quando diante da grandeza de Deus, diante da soberania de Deus, diante da presença de Deus. Como eu disse, Deus não deu a resposta, mas deu a sua presença. Tanto é que Deus fala, antes eu conhecia só de ouvir falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. E aí Jó se humilhou. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A fé de Jó não foi decorrente de argumentos intelectuais que Deus pudesse dar sobre o sofrimento, mas a fé de Jó veio por uma atitude de humildade diante da grandeza e soberania de Deus. Interessante que na época de Cristo, várias correntes filosóficas buscavam pela verdade absoluta, através de raciocínios filosóficos, acessar, compreender esta verdade absoluta, este mistério. E quando esta verdade absoluta, quando a palavra, quando este mistério, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, em Cristo, eles não receberam e não aceitaram. Eles acharam uma loucura. Eles não aceitaram a ideia desse mistério, desse poder absoluto, onipotente, dessa verdade absoluta. Nascer de forma tão humilde e morrer de forma tão vil. Eles não aceitaram, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Quem que recebeu? Quem que aceitou? Para quem que este verbo foi revelado? O verbo, Cristo, Jesus Cristo, revelou-se aos humildes, aqueles que por um ato de humildade aceitaram a Ele pela fé. E qual foi a revelação que Jó teve? Que revelação é essa que Jó teve? Onde ele diz que agora meus olhos te veem. A grandeza de Deus, a onipotência de Deus, mas Jó, ele pôde entender que Deus o ama, que Deus é amor, que Deus é bom, que em todo o tempo Deus é bom, Deus sempre é bom. E Ele está no controle de todas as coisas e que nele você pode confiar. Jó não recebeu a resposta sobre o sofrimento, mas Jó recebeu a presença de Deus. E a presença de Deus fê-lo sentir, compreender o grande amor de Deus pela sua vida, pela humanidade, que Deus o ama e que nele nós podemos confiar. A revelação de Deus para nós. Como que Deus revelou-se para nós? Através de Cristo, através de Jesus Cristo, que é a expressão do grande amor de Deus. Ainda quando eu era muito jovem, eu olhava para os céus e só via mistério e um Deus muito distante, se é que ele existisse, porque duvidava. Mas se ele existia, ele estava muito distante. Mas quando me dei com o desespero, eu corri para os braços de Deus. Eu fui correndo para os braços de Deus num ato de humildade, de reconhecimento de que Ele é soberano sobre a minha vida. E quando eu corri para os braços de Deus, então, aquele Deus que era tão distante, Ele se fez presente. E quando Ele se fez presente, quando Ele se revelou para mim, eu pude conhecer o seu amor. Eu pude sentir uma pitada do seu amor, que foi o maior amor que eu já senti em toda a minha vida. Deus, Ele não explicou a Jó porque nós sofremos como sofremos, porque as coisas não são diferentes, porque Ele é Deus. Mas Ele deu algo muito mais do que argumentos filosóficos. Ele deu a sua presença, Ele revelou o seu amor, e Ele revelou a humanidade, que eu os amo e que em mim vocês podem confiar. Quando o desespero vem, interessante nós sabermos que as pessoas que mais correm aos braços de Deus, as que mais creem, são aquelas que mais sofrem, que mais vivenciam o sofrimento. Vamos pegar a Europa? A Europa, quando começou a viver num comodismo, numa vida muito boa, começou a abandonar a religião. A África, ao contrário,
que é onde mais você vê ali sofrimento, catástrofes, guerras, doenças, fome, o número de crentes, de pessoas que creem pela fé em Deus cresce exponencialmente. Então, o que Deus quer é revelar para nós, para que nós se revelar para nós. Ele se revelou para nós através de Cristo, mas apenas para aqueles que são humildes, apenas para aqueles que reconheçam a sua soberania, a sua grandeza, o seu amor e que Ele está no controle de tudo. Então fiquem com esta palavra, que a presença de Deus foi revelada para Jó e Jó compreendeu. Que mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio àquele desespero que ele passava, Deus o amava e nele ele podia confiar. Que ele poderia, mesmo no desespero, descansar nos braços do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fique com esta palavra e que se você não assistiu a aula anterior, fique aí para você assistir. Um grande abraço.